Irachamaçê, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao podcast do Lead Orlando Business Connections. Eu sou Sanjolen e hoje nós vamos ter um bate-papo essencial para você que vive nos Estados Unidos, porque hoje nós vamos falar sobre uma das coisas mais importantes para se ter e viver de forma tranquila, né? Que é sobre seguro. Seguro de vida, de saúde, de carro, de casa, todo tipo de seguro que nós sabemos que aqui nos Estados Unidos, na América, isso é mais do que importante. Isso daí é básico para se existir, para dar um passo para fora. E para poder mergulhar nesse assunto, temos aqui uma especialista, uma expert, que é a nossa querida Mônica, Mônica Frank Souza. Tudo bom, Mônica? Oi, tudo bem? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Bora lá, Mônica. Você é da Assureline Insurance, né? E você é membro, Exatamente. faz parte do lead aqui de Orlando. E eu tenho um monte de perguntas, assim, para poder explorar nisso, para poder mergulhar nisso. E a primeira pergunta, assim, que logo vem na cabeça é: quanto tempo faz que você está nesse mercado? Como que você entrou nesse mercado aqui nos Estados Unidos? Conta um pouquinho dessa história. Bom, nós mudamos para os Estados Unidos tem 23 anos, vai fazer 24 anos. Legal. Passou voando, rapidinho. E no começo, bem na verdade, tanto eu quanto meu marido, a gente tem formação na área de propaganda, na área de marketing, a gente trabalhava nessa área, que não tem nada a ver com seguro, totalmente diferente. Verdade. E com o tempo, nós mudamos para cá. E aí, quando eu comecei a trabalhar aqui, no começo eu trabalhava para Ralph Lauren, eu coordenava toda a parte, departamento de home, né, dentro de uma das lojas, eu coordenava esse O que é o departamento. departamento de home? Home, a parte de casa, né? Ah, tá Então, bom. porque antigamente a Ralph Lauren aqui tinha toda uma série de coisas De coisa na pra parte casa, de né, eu lembro casa. disso. Então, tinha desde a parte de, vamos supor, cama, mesa, banho, e tinha toda a parte de. eh, Chegou uma época que tinha louça, talher, copos de cristal, tinha Uhum. uma série de coisas, até objetos de decoração, esse tipo de coisa. E vocês Aí eu vieram coordenava. você já veio com esse trabalho? Como Não, não, foi? não. Você conseguiu ele aqui? Quando a gente veio foi totalmente diferente, porque, ah, eu morava no Brasil, Uhum. a gente trabalhava na Faria Lima, tinha uma agência na Faria Lima, e a gente tinha estava bem no Brasil, aí nós tivemos o problema de ameaça e sequestro das crianças, Caramba. e as crianças eram pequenas, tinham 3 anos e 1 ano e meio, e daí nessa hora você fala assim: "Pô", porque nessa época era muito comum o negócio de sequestro no Brasil, essas Uhum, coisas. Aí a gente pegou e pensou assim: "Poxa, estamos aqui", que era perigoso. E isso a gente já estava vindo para cá no final do ano, uhum. e a gente viveu uma época, assim, bem difícil no Brasil, com muito receio, com segurança, essas coisas, né. Aí quando a gente vinha para cá, nós falamos assim: "Ah, de repente", como a gente já ia passar 2 meses aqui, no final do ano, a gente falou assim: "Ah, de repente vamos dar uma olhada, como é que funciona", mas até então a gente não tinha, assim, uma coisa, assim, tão certa como é que viria. Tá. Aí a gente pegou, veio para cá, ficamos conhecendo uma pessoa que era corretora aqui. Uhum. Aí essa pessoa, na verdade, ela nem ia estar aqui, ela ia estar no Brasil no final do ano, mas ela indicou umas pessoas pra gente, daí nós começamos a olhar casa aqui, essas coisas, e fomos conversar com um advogado, que antigamente nem existia advogado em Orlando. Só Brasileiro, existia especialidade nisso. advogado. Em Miami, eles não eram nenhum brasileiro, todos eles eram americanos, Caramba. mas tinham uma outra auxiliar brasileira, e daí nós fomos conversar para ver potenciais de visto. Uhum, Aí, quando a gente estava indo e viemos conhecer, umas pessoas que, trabalhavam com jornal aqui, uhum. Que era uma área porque que a conectada, gente né. estava dentro de mídia impressa, então tinha a ver com o que a gente fazia, Era o tempo ainda tudo. da mídia impressa. Mídia impressa. Começa a falar essas coisas, começa a delatar a idade, né. É. Você tá jovem. Mas aí o que que acontece? Daí, quando nós voltamos para o Brasil, esse pessoal fez uma proposta pra gente, Tá. de sociedade. Aí nós resolvemos voltar, nós primeiro
conversamos com o advogado para ver se isso seria possível de visto. Uhum. Aí nós fizemos um visto dentro da área, o visto foi aprovado e a gente se mudou para cá. Todo esse processo, na verdade, quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem muito rápido. Todo esse processo demorou mais ou menos, nós voltamos em janeiro, em fevereiro nós voltamos para cá, fechamos a sociedade, porque o advogado falou que dava. Em Uhum. maio eu já estava mudando para cá. Quando é pra ser, Quando é para vai. E ser. vai rápido. Aí, quando foi em mais ou menos abril, eu Uhum. pensei assim: bom, eu tô indo embora, mas daí você não sabe se vai dar certo, se não vai dar, você tem uma série de receios. Aí eu peguei e falei assim: ah, vou colocar meu apartamento para alugar. E vou colocar ele para alugar mobiliado, porque eu pensava assim: vai que Hum. não dá certo, você Você volta. volta, tá tudo lá. É. Aí o que que acontece? Pus meu apartamento para alugar. O primeiro cara que entrou no meu apartamento Hum. era um espanhol. Ele olhou para o apartamento inteiro, a mulher dele nem tinha chegado ainda da Espanha. Ele olhou e falou assim: gostei, tá fechado. Só que ele já E já estava era, né? morando no hotel. Hã. Então ele precisava mudar o mais rápido possível. Aí, eu nem tinha vindo para cá ainda, e eu tive que sair do meu apartamento e pensava assim: meu, agora eu tenho que ir, não tem jeito. Já foi expulso de Porque a casa, né? primeira pessoa já olhou e pegou. E depois, com o tempo, eu fui saber, esse era o vice-presidente da Telefônica, porque a Telefônica estava mudando para o Brasil nessa Que é época, espanhola, né? que é Verdade. espanhola. Aí, nós pegamos, mudamos para cá e foi super bem, As as coisas crianças se foram indo bem. adaptaram. Aí, no começo, meu marido trabalhava, eu não trabalhava, eu cuidava das crianças por causa que eles eram pequenos, Uhum. a gente estava se adaptando. Aí eu fui fazer inglês melhor para você aprimorar o inglês, já que você vai morar nos Estados Unidos, Sim. você tem que falar bem inglês. Eu Faz bem, tinha, né? eu tinha inglês de turista, essas coisas. Eu sempre tinha feito inglês no Brasil, mas não era aquele inglês perfeito. Para você trabalhar, tinha que fazer. Aí eu peguei e fui trabalhar mais com inglês. E com o tempo, eu fui trabalhar na Ralph Lauren. Foi quando eu comecei a trabalhar na Ralph Lauren. Trabalhei lá por 7 anos. Uau, Eu já estava bastante tempo. cansada, querendo mudar para uma outra opção. Aí foi quando a New York Life me contratou Uhum. porque eles queriam desenvolver o mercado brasileiro Tá. aqui em Orlando e não tinha nenhuma agente brasileira em Orlando. Legal. Aí, nesse momento, eles estavam desenvolvendo o mercado hispano. Para você calcular, o escritório era um escritório bem menor do que é hoje. Só tinham 2 agentes hispanos e eu era a primeira brasileira Uhum. para começar a desenvolver o mercado por aqui. Isso tem quanto tempo, mais ou menos? Faz quanto tempo? Isso foi em 2011. Tá, 12 anos já essa É. história. Então, aí eu na área de seguro, comecei a aprender a área de seguro. Foi seu primeiro Comecei contato com com seguro seguro? de Como que foi? vida e depois seguro de vida, daí fui desenvolvendo, a parte de investimento, estratégia financeira, tirei Uhum. a licença de variável para poder fazer Uhum. qualquer tipo de aplicação, para você poder atender melhor o cliente. Legal. Aí fui desenvolvendo, toda a parte de seguro de grupo que tinha, porque vários brasileiros mudam para cá, o que que eles viram? Pequenos empresários. Aí eles têm aquela dúvida: ah, eu quero fazer um benefício para os empregados na minha empresa. Ah, seguro de grupo sai mais barato do que seguro médico individual. Daí você faz aqueles comparativos, essas coisas. Então eu fui indo para essa área. Aí, bem nessa época, mais ou menos uns 3 anos para frente, foi aprovada a lei do Obamacare. Tá. Quando foi aprovado o Obamacare, os meus clientes olhavam para mim e falavam assim: bom, Mônica, e aí? Nós temos que aderir à lei, a empresa vai ter que oferecer para todos os funcionários, como é que funciona isso daí? Aí eu que até já tinha licença de saúde, mas não vendia, porque nessa época era muito complicado saúde aqui nos Estados Unidos. Eu não vendia, porque as seguradoras, elas escolhiam quem elas iam querer, quem elas não iam querer. Tá. Elas punham uma série, é mais ou menos como funciona o seguro hoje no Brasil, que se a pessoa tem mais idade, a seguradora não quer pegar Ela a joga o preço pessoa, lá em joga o preço cima. lá em cima, põe uma série de restrições. Sim. Aqui funcionava da mesma maneira. E o problema é o seguinte, que uma série de pessoas aqui nos Estados Unidos não tinham seguro-saúde
Porque as seguradoras ou não aceitavam as pessoas. Imagina que nos Estados Unidos, que é todo mundo gordo, todo mundo toma remédio disso, toma remédio daquilo, né? As seguradoras punham uma série de restrições, Aí ninguém conseguia aí entrar. ninguém conseguia entrar, ou se entrava, o preço era tão exorbitante que não funcionava. Daí o que que acontece? Como a pessoa não tinha seguro-saúde nessa época, Como as faziam? Era pessoas, arriscadíssimo. justamente, elas se mantinham e pagavam a consulta para ir no médico, esse tipo de coisa. Mas daí, quando caía no hospital, a conta dava sei lá quantos mil dólares. Aí o cara falava assim: olha, sinto muito, mas não tenho como pagar. E essa conta acabava sobrando para quem? Hum, Para o governo. interessante. Então, o que que o governo. O governo dos Estados Unidos sempre se acha assim, o melhor do mundo nisso, o melhor do mundo naquilo, né? Mas eles tinham um problema na saúde muito grande, uma conta Uhum. aumentando muito rápido. Foi quando eles tiveram a ideia de fazer o Affordable Care Act, que é o vulgo conhecido como Obamacare, Que foi ótimo pro Obama, né, porque porque divulga ele é, até hoje, promove o homem. na verdade, quem apelidou de Obamacare foi os republicanos. Que, na Ah, verdade, o Obama era democrata e eles falavam assim: o planinho de saúde do Obama. Então, é o Obamacare, é o Obamacare. E no final, o apelido de Obamacare pegou tão forte que se eu falar, é o Affordable Care Act, a pessoa olha e fala assim: que é isso? que Você é o fala, o Obamacare. Obamacare. Mas daí, quando eles criaram o Obamacare, foi para resolver um problema que os Estados Unidos estava tendo, que a saúde estava se deteriorando muito, porque como as pessoas não tinham seguro-saúde, elas não iam no médico frequentemente, porque isso ia ter um custo para Uhum, elas. E, ao mesmo tempo, acabava despendurando muito as contas uhum. por conta do governo, todo mundo caindo lá naqueles Medicaid, essas coisas. Então, o que que acontece? Você sabe que Quando a gente tem eles uma sopa de letrinhas pra decifrar aqui, né, porque tem Obamacare, Medicaid, tem coisas que provavelmente muita gente também não sabe. Termina essa história que daqui a pouco a gente vai destrinchar destrinchar. tudo isso aí. Bom, aí o que que acontece? O governo pegou, criou essa lei, aonde todo indivíduo ia poder ter um seguro. Ele fez uma licitação, foi uma Uhum, ideia bem inteligente do governo. Eles fizeram uma licitação com todas as seguradoras. tá. O que que eles falaram para as seguradoras? Eu vou fazer um seguro-saúde dos Estados Unidos. É um É grupo um grupo gigante de dos Estados 300 e poucos Unidos. milhões. Você quer participar nessa licitação ou não? Quem é a seguradora que vai falar assim: não gostaria de participar de um grupo de 20 milhões de pessoas? Lógico que as seguradoras quiseram e cada uma colocou o seu coisa. E daí, para você participar, tinha as regulamentações do governo. Dentre as regulamentações do governo, o governo falava o seguinte, que eles tinham que dar o preço baseado de 21 anos até os 63 anos. Tá. Que a pessoa que tem 63 anos só poderia custar 3 vezes o que custa o 21 anos, para ser justo com a Que pessoa de interessante idade. isso. Porque o que que acontece? A seguradora cria nos 63 anos, que é quando o cara começa a ter a diabetes, a pressão, nananã, Precisa de por, mais por recurso, esse né. cara $5.000 por mês, e o cara de 21 anos, que é o cara que nunca vai no médico, nunca vai, ele só vai se acontecer um acidente, uma coisa assim, Uhum. para esse daí eles criam baratinho, porque esse é o cara que dá lucro para a seguradora. Então, com essa restrição que o governo colocou para as seguradoras, eles obrigou eles a serem justos com a pessoa de mais idade, porque se ele colocar a pessoa de 63 anos por $6.000, o 21 anos vai custar $2.000. Aí eles vão optar por outras seguradoras e não aquela seguradora. Daí aquela Uhum. seguradora vai ter prejuízo. Faz sentido, total sentido isso. Então, essa foi uma das ideias. A outra coisa que eles fizeram, por exemplo, eles colocaram um limite na, na, no, no lucro que a seguradora poderia ter. Então, se a seguradora ela cobrou aquele X, é porque ela está gastando tudo isso com a saúde. Tá. Se isso é para ele ter 40% de lucro, não pode. Então, hoje as seguradoras têm uma margem que, se não me engano, é de 8 ou 9% que Uhum. elas podem ter de lucro máximo.
Isso para na esse terra do grupo. capitalismo é uma coisa muito atípica, né? E isso acontece que muitas vezes, por exemplo, eu tenho um cliente meu que liga e fala assim: Ô Mônica, eu recebi um cheque de volta da seguradora. Eu posso depositar isso? Eu falo, pode. Por quê? Quando sobrou um X a mais, elas são obrigadas a redistribuir Uau, proporcionalmente que coisa para interessante, cada uma Mônica. das pessoas. Tá. Então, então tudo isso é controlado. Então, o que as pessoas falam, assim, a saúde americana ainda tem alguns problemas. Todos nós sabemos aqui que, por exemplo, o seguro-saúde é imprescindível porque o custo aqui é muito alto. Eu mesmo tenho um cliente meu que teve um problema de coração, ficou mais de 2 meses no hospital, essa Uau, conta deu quanto deu essa conta? mais de $3 milhões. Imagina. Então, isso aqui é E ele muito tinha caro. seguro? E ele tinha seguro, ele pagou $5.000, que era o out of pocket dele, que é o out of pocket é o máximo que a pessoa pode pagar. E o restante foi a seguradora, que não acredito que a seguradora pagou $3.000, porque o custo da seguradora sempre é diferente, Do que da porque eles pessoa no têm varejo aqueles ali, né? descontos lá proporcionais, mas de qualquer maneira, uma outra proteção que o governo fez dentro do Affordable Care Act. Então, isso é uma coisa muito importante das pessoas entenderem. O Affordable Care Act é uma lei de proteção ao consumidor em relação ao seguro-saúde. Tá. Uma outra coisa que eles fizeram, por exemplo, que a seguradora, porque antigamente o cara pegava o câncer XYZ, aí a seguradora falava assim: ai, todos eles estavam cobertos, mas o XYZ estava aqui. Esse saiu Esse era o ontem. que não estava. Então, por exemplo, qualquer tratamento a seguradora tem que pegar. Uma outra coisa, Qualquer qualquer coisa que tiver, tratamento a seguradora tem que aceitar. aceitar. Isso não quer dizer que ela vai ter todos os remédios, mas ela tem que ter pelo menos algumas opções de remédio para Uhum. cada doença. Tá. Então pode ser que às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu queria o Trulicity e a minha seguradora só cobre o tananã. Tá. Então isso pode acontecer, porque ela não é obrigada a ter Tudo. todas as Mas marcas, alguma coisa ela tem que mas ter. dentro daquela categoria, ela tem que ter mais do que uma opção. Que interessante. Isso é uma coisa bem. Então, é tudo regulamentado. Uma outra coisa que foi feito é o seguinte: se a pessoa tiver uma pré-existência, Uhum. a pessoa poderia entrar no sistema. Ela não seria negada por isso. E o governo imaginava que nos primeiros anos, porque o que nós estamos falando? Uma população que historicamente não tinha seguro-saúde, então ela não fazia preventivo. O preventivo era obrigado, dentro desse seguro, qualquer seguro, ser oferecido de graça. Por quê? Porque eles queriam incentivar as pessoas a começarem a fazer preventivo, porque eles sabiam que nesse momento eles iam descobrir uma série de doenças, Tá. e nessa série de doenças eles iam começar a tratar a população. Tá. E no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, esses custos iam aumentar, mas Depois com lá um na frente. sistema efetivo de você fazendo check-up todo ano, os custos iam começar a cair e diminuir. Uhum. E essa é a ideia do Obamacare. Você olhando como profissional da área, então você vê isso com bons olhos. Foi bom para os Estados Sem Unidos, para a dúvida população? nenhuma, foi bom para a população. Existem ainda problemas? Existem problemas. Eu vejo assim que bastante problema dentro da área médica. Hoje a gente tem um problema muito grande, principalmente na região da Flórida, que durante a pandemia as pessoas estavam trabalhando de casa. Onde que é bom de morar? No meio do frio No ou na calorzinho, Flórida, gostoso. que é um tempo bom, que você pode ir para Mais fora, que é mais barato. barato. Então, o que aconteceu? Muita gente do norte mudou para a Flórida. Uhum. Só que a Flórida não graduou tantos mais médicos
no mesmo período. Aqui o médico formado em outro estado pode atender em qualquer lugar dos Estados Unidos ou não? É Sim, igual advogado? eu acredito que o médico tenha eu não Essa é sei, uma em pergunta relação à difícil, né? É certificação do médico médico. eu não sei, mas eu acredito que ele possa, porque você vê com frequência hoje várias enfermeiras Uhum, que elas funcionam, temporário em vários estados, porque principalmente, por exemplo, cidade de interior, de estados menores do meio americano. Hoje tem uma falta de enfermeira tão grande, porque as pessoas querem ir para cidades melhores, sim. quando elas se relocaram. Então, essas cidades ficaram com déficit. Então, por exemplo, esse pessoal que médico, enfermeiro, hoje faz trabalho temporário em alguns hospitais que estão muito faltando e eles Uhum. ganham muito mais. É tipo no Brasil, né? Que o pessoal trabalha lá na Amazônia lá e ganha. Justamente, mais ou menos isso, entendeu? Porque todo mundo quer morar onde é mais desenvolvido. E o subdesenvolvido, para você ir para lá, ele precisa te dar um salário o dobro. É, faz sentido. E aí, Mônica, você entrou nesse mercado aí do insurance, do Aí, seguro. justamente, Como eu que comecei. surgiu a empresa? Então, daí nós começamos a fazer. Eu já tinha a empresa, Uhum, né? Dentro que eu já fazia toda a parte de seguro de vida, toda a parte de estratégia financeira. A gente via, por exemplo, blindagem patrimonial, todas uhum, essas coisas. Aí nós agregamos a parte de seguro-saúde tá. e isso daí começou a crescer bastante. E como eu fui, de novo, a primeira brasileira dessa região a aprender sobre a lei, a me certificar na lei, eu comecei a dar uma série de palestras a esse respeito. Aí comecei a dar os Que lugares me legal, convidavam, eu comecei a dar interessante. palestra. Com isso, o business de saúde começou a crescer muito na nossa empresa. Tá. E foi aumentando e, graças a Deus, de lá para cá, vem crescendo bastante. A gente foi montando equipe, foi crescendo. Meu marido tirou a licença, também começou a atender. E assim foi se desenvolvendo. Hoje a gente trabalha com toda a parte de vida, estratégia financeira, a parte de saúde individual, saúde de grupo. Eu faço vários seguros de grupo. Então a gente procura mostrar para cada pessoa, cada situação, se é melhor você ter pela empresa, se é melhor você ter individual, Uhum. fazer um comparativo para a pessoa entender as diferenças. A gente faz Medicare, que é um dos nomes que as pessoas ficam meio bagunçadas, que na verdade é o seguro-saúde para pessoas acima de 65 anos, mas tem Hum. outros requerimentos que a pessoa deveria ter para entrar no Medicare. Então, por exemplo, tem que ter contribuído imposto aqui por um tempo mínimo. É quase Então, uma aposentadoria com seguro-saúde. a gente procura orientar a pessoa se seria melhor para ela continuar no sistema individual do Obamacare ou se ela deveria migrar. Então, a gente analisa caso por caso. E depois, agora, no fim, nos últimos 2 anos e meio, a gente agregou a parte de seguro de casa, carro e a parte de comercial. Quer dizer, vocês seguram Hoje a gente tudo, faz tudo. todos os Todo tipo de seguros seguro. e toda a parte de estratégia financeira. Que interessante isso. Mas a gente é vários e a gente trabalha cada um mais, numa área, né, É, cada um está mais voltado para uma então área. hoje são várias empresas Não, juntas, é é, isso? Ou a equipe que é a grande? equipe que é grande. Então você tem uma equipe Então, de cada tipo de seguro. justamente, dentro da empresa existem uma série de pessoas, cada uma cuida mais de uma área, para a gente fazendo cursos, especializações, se desenvolvendo cada vez mais dentro daquela área. Isso porque é muito diferente um seguro de uma área para Ah, outra? totalmente diferente. Regras diferentes. E, por exemplo, a última coisa que a gente fez agora, agora nós estamos com licença aberta em 8 estados. Caramba, Então, uau. isso também é outra diferença enorme, Quais estados vocês porque atendem, então? Vamos, é até hoje bom para nós quem está estamos ouvindo. em Nova York, nós estamos em New Jersey, nós estamos em Connecticut, nós estamos em Massachusetts, nós estamos na Georgia, nós estamos na Flórida, nós estamos no Alabama e na Califórnia. Uau. Quer dizer, todo mundo que está assistindo a gente tem a chance bem grande de vocês É. atenderem a região.
E a central é toda aqui na Flórida ou A é central é aqui. esparramada? A central é aqui. Legal. Mas cada estado tem os seus requerimentos, cada estado tem as suas diferenças, Uhum. entendeu? Então, e a gente procura auxiliar qual é a melhor opção para a pessoa em cada estado. Tá, legal. E me fala uma coisa assim, tem esse mundo de sopa de letrinhas ali, principalmente, né, a dúvida muito grande de todo mundo brasileiro chega aqui, e imagino que até dos americanos, é como funciona o seguro saúde, que é uma coisa que tira o sono de muita gente aqui. E tem aí, vai, você já falou então o Medicaid, né, que é para Medicaid quem é o SUS. tá, Medicaid é SUS. Medicare Medicare. é para a pessoa a pessoa que tem acima de 65 anos de idade, mas ela tem que ter um tempo mínimo morado aqui nos Estados Unidos Tá. e ela tem que ter contribuído para Pro o Social imposto de Security? renda, para o imposto de renda, para o pagado as taxas do Medicare, que é um Tá, imposto, para ter direito ao Medicare, a parte A, pagando zero. tá. Então, muitas E ele é mais barato, vezes esse não, Medicare? ele não é mais barato, ele é diferente o sistema, como é que funciona. Tá. Então, muitas vezes, a pessoa, por exemplo, depende da pessoa, se ela já mora aqui há vários anos e contribui aqui, ela está formando os pontos dela, então, quando ela chegar aos 65 anos, ela não vai ter problema. Agora, se eu trouxer minha mãe hoje para cá, Uhum. e ela chegar aqui, mesmo que ela tenha o green card dela, ela nunca trabalhou aqui. Então, ela não tem os pontos do Medicare, então não é interessante para ela e para o Medicare, porque o custo dela vai ser maior do que dentro do Quer Obamacare. dizer, até conseguiria, mas Então, seria muito mais caro. é, Tá, não, a pessoa teria que estar no mínimo 5 anos morando aqui, e mesmo assim o custo dela ia ser muito mais caro, porque ela nunca contribuiu tá. para o imposto de renda. E muitas vezes, até o investidor, muitas vezes ele contribuiu para o imposto de renda, mas ele contribuiu a nível de investidor e ele não pagou as taxas individuais do Medicare, Uhum. porque ele não ele porque muitas vezes as pessoas têm LLC aqui, aí elas têm o imposto de renda da empresa, mas ele não pagou a taxa individual dele com o salário, Entendi. você entende? Uhum. Então, com isso ele não foi fazendo os pontos necessários que ele precisava para o Medicare. Tá. Então, o que a gente procura nessa sopa de letrinhas, que a gente sabe que é bem bagunçada para as pessoas, é tentar pegar a pessoa e orientar qual é a melhor opção caso a caso. E às Por isso que é tão vezes, importante, né, por isso que conversar é com cada um. importante conversar com cada um, porque uma mesma regra não dá, mesmo dentro só do seguro-saúde. Isso é uma coisa, isso é um cuidado super importante, porque às vezes, na mesma família, pai, mãe, filho, alguém toma um remédio especial, alguém precisa. Às vezes, não necessariamente é interessante colocar a família inteira dentro do mesmo plano. O Mentira, ideal, não sabia disso não. com certeza, porque vamos supor, Que é ao contrário do você Brasil, tem. né, que a gente põe todo mundo dentro do mesmo Não, pra não, não. baratear. Sim, mas mais ou menos, porque você tem que ver uma coisa. Existem necessidades especiais. Então, por exemplo, a sua esposa quer engravidar. Tá. Então, o que eu sei disso? Que ela vai para o hospital, que ela vai gastar. Então, talvez eu coloque ela num plano Platinum, aonde ela vai ter um menor out of pocket. Out of pocket seria o máximo que ela pagaria durante o ano de coparticipação. Uhum. Então, vamos supor que ela tivesse um out of pocket de $2.000 e eu não preciso colocar no mesmo plano mais caro. Eu posso dar para você um plano mais barato, porque você não vai para o hospital, quem vai ter neném é ela. Interessante, Então, é eu uma não estratégia, preciso né. colocar os dois num seguro mais caro. Depois que ela tiver o neném, o que eu posso fazer? Voltar ela para o outro plano. Tá. Então, ano a ano, conforme as necessidades individuais, tudo isso deve ser verificado. Ah, você estava fazendo muito exercício, machucou o joelho, vai ter que operar o ano que vem. Se é uma coisa, porque quando é urgência e emergência, eu não tenho como mudar isso. Uhum.
Mas se é uma coisa programada, Eletiva, né? a gente consegue ajustar. E se a pessoa vai operar o joelho, o que eu vou falar para a pessoa? Qual o melhor dia de você operar esse joelho? Em janeiro. Porque janeiro, se você atingir o seu limite máximo de coparticipação, o resto do ano inteirinho, tudo que você fizer vai ser de graça. Você não paga mais nada, né? Você não paga mais nada. Interessante Então, isso. já que você vai atingir o seu limite, vamos fazer isso em janeiro. Porque daí, depois, se você quiser ver a verruga do dedo, qualquer outra coisa que você tiver, vai sair tudo de graça. Que interessante. Com as mulheres, eu falo a mesma coisa. Quando liga lá no escritório e fala assim, liga lá na Shoreline pra gente, fala assim, eu quero engravidar. Eu sempre tenho essa conversa, olha, qual a melhor data de engravidar? Quando é a melhor data? Para nascer em janeiro. Outubro. Outubro. Por quê? Porque quando você engravida em outubro, novembro, dezembro, os 3 primeiros meses você não faz nada, só faz o exame de gravidez para saber se está grávida. Tá. Você vai começar a ter o seu pré-natal, se você começar a tentar engravidar em outubro, pode ser que engravide em outubro, pode ser que seja em novembro, pode ser que seja em dezembro. Eu falo, comemora bem o final do ano. Por quê? Porque o neném tem que Muito bom isso. começar no primeiro ano e nascer dentro daquele ano. Aham. Porque se você engravidar, vamos supor, em, sei lá, Maio, junho. se você engravidar em julho, Tá. você vai ter agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 6 meses. Então, você vai pagar um out of pocket inteiro. Você vai chegar na sua coparticipação inteira daquele ano, 6 meses. E o neném vai nascer no outro ano. Então, 2 anos eu vou ter que manter você no plano Platinum, que vai custar mais caro. Muito bom isso. Você que tá querendo engravidar, você tá pensando. Agora. A gente tá em outubro. Agora é a hora. Agora Antes é do a hora. Halloween. Tem que começar a comemorar. É. Tem que começar a comemorar, entendeu? Pô, eu achei genial isso. É um planejamento da saúde. É uma coisa que. No Brasil, aquele negócio, a gente não tá acostumado. É um novo costume para se trazer aí, para se praticar, né? Mônica, eu tenho. Obamacare, você explicou pra gente o que significa, né? Então, ele barateia para as pessoas poderem ter acesso. O Medicare, Medicaid. Como é que ele barateia? Deixa eu só falar isso, que isso é uma Claro. coisa super importante. As pessoas falam assim, primeira coisa que as pessoas falam para mim, eu não sei se eu posso ter Obamacare. Vamos entender uma coisa, Obamacare é uma lei. Então, é uma lei que abrange os Estados Unidos inteiro. Todo seguro-saúde dos Estados Unidos está regulamentado sobre o Obamacare, a não ser que você compre um seguro que seja não regulamentado, que é um seguro só para urgência e emergência, que não vai dar Que é o famoso emergencial. É o emergencial, Tá. exatamente. Ou um seguro de estudante. Tá. Ele não tem os critérios da lei do Obamacare. Ele é um seguro não regulamentado. Uhum. Então, todo mundo, tanto faz se o cara é pobrinho ou se o cara é investidor, os dois lados estão embaixo do mesmo seguro. Não é exatamente o mesmo plano, mas pode ser o mesmo plano. Aí, então, qual é a diferença de uma pessoa para outra? A diferença é que, se você morasse no Brasil, você ia pagar o seu seguro o ano inteiro, ia chegar no final do ano, você ia falar no seu imposto de renda quanto que você gastou no seu seguro-saúde e você ia ter uma restituição proporcional no seu imposto de renda. Okay. Aqui nos Estados Unidos, como o seguro-saúde custa muito caro, então, por exemplo, uma família de 4 pode sair $1.500 por mês. Se a família tiver uma renda mais baixa, vamos supor que a família ganhe $24 mil por ano, $2 mil por mês. A família inteira. Tá. A família, vamos supor, pai e mãe tem 2 crianças pequenas. Essa família não teria condições de, se ela ganha $2 mil por mês, pagar $1.500 no seguro-saúde. Então, o que o governo faz? Ele dá, baseado na sua previsão de renda, ele vai dar esse adiantamento do seu crédito no imposto de renda. Então, tudo é baseado na sua
previsão de renda. Então, se você fala, eu vou ganhar 24 mil. Então, baseado nisso, ele vai dar um adiantamento para você. Então, você vai escolher o mesmo plano que o investidor vai escolher, só que ele vai pagar os $1.500 e você vai pagar, vamos supor, sei lá, com o tax crédito vai dar $100 por mês para vocês 4. Interessante. Então, você vai pagando o mesmo plano. Todo mundo vai ter direito ao mesmo plano, ao mesmo serviço, ao mesmo médico, ao mesmo quarto no hospital, tudo igualzinho. Porque a pessoa, às vezes, olha e fala assim, nossa, com esse preço, e qual vai ser o quarto que eu vou ter no hospital? Exatamente o mesmo. E muda Porque, o na out of pocket? verdade, Muda esses números também, né? muda o out of pocket, Tá. pode mudar o out of pocket. Conforme a linha que você tiver, vai mudar esse out of pocket. Vamos supor, essa pessoa pode ter um out of pocket máximo de $1.000 por ano. Tá. Aí, se você, no final do ano, o governo vai pedir um documento para você de quanto ele deu de restituição para você apresentar para o seu contador, que era baseado numa renda de X, então 24 mil, e o contador vai fazer essa restituição. Então, ele vai fazer essa... vai combinar esses dados. Dá um Então, match. vai dar um match. Então, o que acontece? Ele vai ver, se você fez 30 mil e a sua previsão era 24, o governo vai falar, te dei um pouco a mais do que você deveria ter, você vai pagar o restante em forma de imposto. Você vai Uhum. pagar a diferença em forma de imposto. Uhum. Se, por exemplo, você fez 20 ao invés de fazer 24, ele vai falar assim, eu poderia ter te dado mais ajuda de custo do que eu te dei, então ele vai te dar mais restituição do que você deveria ter. Interessante. Então, tudo isso é baseado. Aí, a segunda pergunta importante. As pessoas falam assim, mas como é que eu vou saber quando eu vou fazer? A pessoa Essa é tem uma que me pergunta boa dar... mesmo, né? A pessoa tem que me dar uma ideia de mais ou menos quanto ela vai fazer. E durante o ano, ela pode me ligar 30 vezes se ela quiser, falar assim, olha, em vez de 24, muda para 26. Depois, muda para 28, muda para 30, abaixa para 18. Eu posso ir para cima e para baixo alterando a aplicação dela para que ela não tenha que devolver tudo isso de uma vez só no Tá. imposto de renda. Se ela teve uma Porque renda senão maior. ela vai ter que dar tudo de uma vez. Senão ela vai ter que dar tudo uma vez, que vai ser na hora que ela fizer o imposto de renda. Interessante. Porque é fácil, é simples, mas é complexo e muito fora do padrão. É interessante isso. E aí, a gente tem várias perguntas, Mônica, que o pessoal a gente tava levantando aqui. Eu mesmo já passei por várias dessas situações. E pensando no pessoal que tá chegando mais recentemente, ou até que tá aqui um tempo e não usou tanto o serviço médico, tem uma cilada que é clássica, que são os tipos de atendimento, né? Famoso emergência, é o pronto-socorro do Brasil. Explica pra gente como é que funciona esse universo à parte do pronto atendimento. O maior problema que a gente tem aqui é que quando a gente chega aqui, a gente usa a nossa base de conhecimento, que é a educação que a gente teve no Brasil, como a gente funcionava no Brasil. Uhum. Então, as pessoas aqui, quando elas chegam aqui, elas têm uma azia, uma dor de cabeça muito forte. Acho que vou Aonde? gripar. Aonde que elas vão? Para o hospital. Isso. Por quê? Porque o hospital no Brasil, ele tem o pronto-socorro, ele tem a urgência e emergência, que é onde entra o baleado e o atropelado de ambulância, Uhum. e ele tem o hospital. Uhum. Os três ficam dentro do mesmo prédio. É a mesma coisa, às vezes a mesma coisa, porta, né? Mesma porta. Aqui nos Estados Unidos, é um pouquinho diferente do Brasil. Tá. Aqui nos Estados Unidos, não falta recurso. Por que os três ficam no mesmo prédio no Brasil? Porque os três dividem a mesma máquina de raio-x, porque os três dividem a mesma máquina de tomografia, uma série de coisas nesse aspecto. Aqui nos Estados Unidos não tem esse problema. Então, o que eles fizeram? Peraí, o pessoal do pronto-socorro é o da virose, é o que aparece vomitando, isso aqui, né? Nós não queremos que esses caras peguem infecção hospitalar. Uhum. Então,
O pronto-socorro aqui é um outro lugar, é um outro prédio, é uma outra... Às vezes, não está nem na mesma rua. São localizações totalmente diferentes. E mais do que isso, são poucos os casos de emergência e muito mais os casos de pronto-socorro. Então, para cada grupo de hospital e emergência, que esses têm que ficar juntinho, porque pensa só uma coisa, o baleado e o atropelado entraram por lá. De lá eles vão para a cirurgia, Pra e na cirurgia. cirurgia eles vão ficar num quarto no hospital. Então, esses dois têm que continuar juntinho. Tá. Mas esses são os menores casos. Tem muito mais casos da pessoa que está passando mal, que comeu alguma coisa errada, da virose, da criança que está com o nariz correndo, Uhum. outras coisas nesse aspecto. Então, para cada conjunto de hospital e emergência, foi criado uma série de prontos-socorros em volta, Que são os que urgent são os care. urgent cares, que a pessoa vai lá direto e a maioria dos casos você vai se resolver. Vai se resolver bem no urgent care. E no urgent care, se você for lá, o preço é um. Se você entrar na emergência e o seu caso for uma virose, Aí você tá ferrado. primeiro, o seu custo vai ser muito mais alto. Segundo, tem algumas seguradoras que cobram inclusive multa de você ter ido e tirou uma equipe de emergência Pra algo para simples. algo simples. E terceiro, você era o caso menos urgente dentro do hospital. Então você foi o que mais esperou lá. Porque eles tinham que Interessante. resolver Eles põem outras prioridades, né? coisas primeiro. Então você esperou mais, vai pagar mais caro para resolver a mesma coisa que você podia ter resolvido muito mais fácil. Então, isso vale pra todo mundo. Quem mora aqui e quem é turista também. Isso vale para todo mundo. Outra coisa que é bem importante, que eu acho que as pessoas usam um pouco ainda aqui, mas que é bem valioso, quase toda seguradora hoje em dia tem o atendimento online. Isso, às vezes, pode resolver bastante a sua situação. Eu mesmo, uma vez, estava em Seattle à noite e eu estava indo para o Alasca no dia seguinte. Tá. E eu estava com... O meu olho estava lacrimejando e estava bem vermelho. E eu uso lente no olho. Então, eu não sabia se era a lente que estava arranhando ou se eu estava com conjuntivite. Mas eu pensava assim, poxa, se eu entrar no navio com conjuntivite, vou ficar lá dentro do Alasca, qual vai ser esse recurso que eu vou ter? Mas, por outro lado, eu estava de noite em Seattle, não sabia, não estava com carro, de qualquer maneira. Peguei, fiz o atendimento através do celular. Que legal. No próprio aplicativo No próprio do plano? aplicativo do plano. Legal. Aí o cara pediu para tirar uma foto do meu olho, meu marido tirou uma foto do meu olho, passei para o cara. O cara já viu qual era a farmácia na minha redondeza mais próxima, enviou a prescrição para a farmácia. Eu andei 2 quarteirões do hotel, peguei numa farmácia o colírio e levei comigo para, por acaso, se eu viesse a precisar, e no final era só a lente mesmo que estava arranhando meu olho. Que coisa maravilhosa. Eu teria que ir para um gente quer, gastar um tempo. Não tive que fazer nada disso. Então, às vezes, a gente pode solucionar a vida da gente de uma maneira bem fácil. Tá. Então, é um outro recurso que a gente tem na mão. Ô, Mônica, uma dúvida muito comum também é aqueles tipos de planos diferentes, né? Que tem que precisa primeiro passar num médico generalista para depois ir para um especialista. As letrinhas, né? Basicamente, aqui o sistema é dividido em 2 planos, dois tipos de plano, basicamente. Tá. Um é o HMO, né, que é HMO, Uhum. que chama Health Management Organization, Tá. que, na verdade, quer dizer o seguinte: as pessoas não sabem disso, mas o plano paga para as pessoas, o plano paga para os médicos uma taxazinha por mês por ele ser o seu médico de família. Tá. Porque ele teria como obrigação gerenciar a sua saúde.
Isso é feito para reduzir custo do plano, porque muitas vezes você fala assim, ai, eu tô com uma dor aqui. Aí você vai num especialista de rim. Aí você vai procurar um médico da coluna. E no final você vai procurando, mas na verdade a gente não é médico. É, Então a como que gente a pessoa vai começa saber, né, o que a é? procurar de um lado do outro, de um lado do outro, assim, e às vezes você acaba atrasando o seu tratamento. Uhum. Então, para isso, você tem um médico de família que ele faria uma avaliação do caso e já mandaria você fazer os primeiros exames para ele ver se ele tem condições de resolver o seu caso Uhum. ou se ele deveria mandar para um especialista em alguma determinada questão. Isso seria o HMO, que é o HMO. O PPO já é o oposto disso. O PPO é mais similar do que a gente tem no Brasil. Então, você pode ir direto no especialista, sem você ter nenhuma carta de referência do especialista. E se você não gostou daquele especialista, se você quiser procurar, você foi num, sei lá, reumatologista. Você não gostou que o cara falou para você, você pode procurar um outro reumatologista e assim por diante você vai indo. Seria mais similar ao que a gente tem no Brasil. Entendi. Então, geralmente o HMO, o HMO é mais em conta, é mais acessível, mais barato do que Mais o em conta, PPO? mais acessível, mas você tem que passar por esse médico de família. Se Sempre, você sempre. tiver sempre, se quase sempre, é sempre, Tá. porque agora, por exemplo, esse ano vai ter uma seguradora nova que vai entrar no mercado e eles estão falando que eles vão ter um HMO, mas que eles não obrigam a pessoa a ter um médico de família. Isso já aconteceu no passado uma vez, mas via de regra, sim, você sempre tem que ter, a não ser que seja uma seguradora específica que ela abra mão especificamente naquele coisa. Mas via de regra, no HMO você tem que ter um médico de família. Tá. E o problema desse médico de família é que, às vezes, se você não tem um bom relacionamento com ele, às vezes ele demora para passar você Uhum. para um especialista. Então, você gostaria de ir num ortopedista e ele fica tentando resolver o problema dentro Do que ele tem ali, do que ele entendi. tem ali. Então tem que pesar esses 2 pontos. É. Outra coisa que eu estava vendo que é agora, essa época do ano que a gente tá, outubro, é a época do Obamacare. E o que que significa isso? Na verdade, que lembra que a gente falou no começo da conversa da gente, o que que o governo criou? Um grupo gigante dos Uhum. Estados Unidos. Então, como é que ele funciona? Ele funciona mais ou menos igual é um grupo de empresa. Tá. Quando você trabalha numa empresa, numa determinada época do ano, eles vão abrir a época de inscrição. Tá. Então, todos os funcionários daquela empresa, eles podem aderir ao seguro-saúde daquela empresa naquele momento, Uhum. ou, se eles não aderirem, só no próximo ano é que eles vão poder novamente aderir ao sistema. Tá. O Obamacare, o que é? O grupo gigante dos Estados Unidos. Então, todo mundo dentro dos Estados Unidos tem que aderir durante essa determinada época do ano, Que vai que de quando a aqui na quando? Flórida ela vai do dia 1º de janeiro até o dia 15 de dezembro, para você iniciar o seguro no dia 1º de janeiro, Tá. e vai até o dia 15 de janeiro para você iniciar o seguro em fevereiro. É bem, Mas, é bem grande essa janela, então é de é, janeiro a dezembro, é isso? bom, são 20 milhões de pessoas que Sim. né, tem que buscar novas opções, entendeu? Tá. Então, tem que ser uma janela extensa. Paralelamente a isso, a janela do Medicare, essa começou no dia 15 de outubro Tá. e ela vai até o dia 7 de dezembro. E depois ela não pode, a pessoa não consegue entrar. Depois a pessoa não consegue mudar. Tá. Agora, vamos supor, no caso do Obamacare, se a pessoa, eu estava no Brasil nessa época, aí eu me mudei para cá em abril, Uhum. ela passa a ser uma exceção na lei. Tá. Por quê? O que que acontece? É igual o funcionário que entra na empresa posterior à época de inscrição. Vai se abrir uma janela para ele, quando ele entrar, que ele pode decidir se ele quer aderir ao plano ou não. Entendi.
Então, qual que é a maior sacada de todas? Chegou nos Estados Unidos ou está aqui há bastante tempo, quer ter um tipo de seguro de saúde, de carro, de casa, de vida, financeira e todas as linhas que vocês trabalham, como que as pessoas fazem para poder entrar em contato, para saber mais? Eu sei que o escritório de vocês é a coisa mais linda, eu tive lá já uma vez, é muito bonito, tipo, realmente, pode visitar o pessoal? Por favor, Olha vamos aí, ó. lá, Como que o vai pessoal conhecer a acessa gente. vocês? Olha, pode acessar pelas mídias sociais, pode acessar pelo nosso site, pode dar uma ligadinha para gente no nosso telefone. Tem as meninas que estão lá para responder, Uhum. ajudar, orientar a pessoa. E, na verdade, se você está pretendendo vir, mudar isso, aquilo, dá uma acessada na gente, dá uma procurada. Se você já mora aqui, se você tem alguma dúvida em relação ao seu seguro-saúde, isso é uma coisa importante também. Se você quer rever, se você quer entender o que você tem, que muitas vezes eu acho que é a coisa mais chata do mundo é você ter uma coisa que você paga todo mês e que você não sabe como é que funciona, pô. E que pode dar É, errado. que pode isso é a mesma coisa, você ir no médico, ele falar que você tem XYZ, você sair olhando pra cara dele, você não entender nada que o médico falou que você tem e você não sabe. Então, eu acho que você tem que procurar se informar, olhar se existem outras opções, se existem opções melhores. Se você tem alguma dúvida, dá uma ligada pra gente que a gente está pronto para ajudar vocês, para tentar ver se tem alguma coisa melhor ou se de repente você já está num plano bom. Bom, e ó, vamos fazer o seguinte, vou pedir para a equipe deixar todos os contatos na descrição aqui do YouTube, do Spotify, e aí você acha a melhor forma de poder entrar em contato. Mônica, obrigado, aprendi um monte, adorei, de verdade. Agora eu acredito que eu entendi esse negócio, um pouco, né? Porque eu sei que deve ter mais 50 camadas de complicação. Obrigado pela participação, obrigado em nome do Lead, obrigado por ajudar tantas pessoas aí na sua empresa, com tudo que vocês oferecem para toda a comunidade brasileira, para os americanos, para todo mundo. Então, Eu que queria agradecer a oportunidade. Obrigado. tchau, gente. Até o próximo.